Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa videoaula. Nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre a função modular, demonstrando aqui a definição dela, assim também como a construção de alguns gráficos de função modular. Bom, a definição diz o seguinte: chama-se então função modular a função f de R em R, que associa cada número real x ao seu módulo ou ao seu valor absoluto, e aí ela vai ser definida então pela lei f de x igual a módulo de x. E aí nós vamos utilizar o conceito de módulo que nós vimos nas videoaulas anteriores, né, para definir essa função modular da seguinte forma. A função f de x é igual a x se esse valor de x que você for substituir ele for maior ou igual a zero. E essa função, né, f de x vai ser igual a menos x se o valor de x que você vai substituir aqui na função ele for menor do que zero. Então, basicamente, a gente desmembra a função em duas sentenças, né? Então, aqui no caso, a gente tem uma função modular, e também poderíamos chamar de função definida por mais de uma sentença. Vejam que aqui a gente definiu qual é o comportamento dela para os valores de x, ou os valores do nosso conjunto real quando eles são maiores ou iguais a zero, e outro comportamento para quando esses valores do nosso domínio são menores do que zero. Bom, nesse exemplo aqui eu quero ilustrar para vocês a forma de como utilizar a função, né, do módulo de x para determinar a imagem de certos valores, né? Então, aqui na letra A nós temos que determinar a imagem da minha função modular para quando meu x for igual a 2. Bom, isso é bem tranquilo, vejam que nesse caso a gente só tem que substituir o x, né, que no caso aqui é 2, na nossa lei da função. Então nós vamos ter módulo de 2, e como sabemos, o módulo de 2 é igual a 2. Na alternativa B, nós temos aqui f de menos 4, ou seja, eu desejo determinar qual que é a imagem da função modular para quando x for igual a menos 4. Bom, nós sabemos então que vamos ter que substituir o x na nossa função, e aí nós teremos então módulo de menos 4, que resulta em 4. Na alternativa C, nós já queremos uma outra situação. Eu quero descobrir quais são os valores do nosso domínio que fazem com que a função seja igual a 5. Então vejam que aqui nesse caso, eu vou substituir a função pela expressão dela aqui, né, que é o módulo de x. E aí nós teremos essa igualdade. Nós temos então aqui que o módulo de x é igual a 5, e aí lá pelas aulas de equação modular, nós vamos ter então aqui duas situações para resolver, né? A primeira é considerando que o x aqui é positivo, então nós temos que x é igual a 5, e a segunda é considerar que esse x aqui, né, a expressão dentro do módulo é negativa, então nós teremos menos x igual a 5, vou multiplicar isso aqui por menos 1 para deixar o nosso x aqui positivo, e aí nós teremos então x igual a menos 5. Então, vejam que isso daqui é uma situação que ilustra a aplicação das equações modulares, né, para resolver problemas como esse, né? Ou seja, eu quero descobrir quais são os valores do domínio que fazem com que a função modular seja igual a um certo valor. E aí, nesse caso, a solução é dada por esses dois valores, né, que são menos 5 e 5. Bom, e nesse último caso, nós temos f de x igual a menos 10. Então, da mesma forma que nós fizemos ali anteriormente, né, nós vamos proceder aqui nesse caso. Nós vamos substituir a função pelo módulo de x e igualando a menos 10. Só que aqui a gente chega no impasse, né, que não, como já falei nas outras videoaulas, o módulo de um determinado número ele não pode ser igual a um número negativo, pois o módulo de um número real qualquer é sempre positivo. Dessa forma, a gente vai dizer aqui que não existe um x que pertence aos reais que faça com que essa igualdade aqui seja verdadeira. Então essa aqui é a solução para essa situação. Bom, e agora aqui nós vamos então tratar da construção do gráfico da função. Vejam que a função aqui ela é definida por duas sentenças, porque ela vai ter comportamentos diferentes
para determinados valores de x, ou do domínio da nossa função, que é o conjunto dos números reais. Vejam que nós teremos que ela vai ter esse comportamento igual a x se os números forem iguais a zero ou positivos. E ela vai ter o comportamento igual a menos x se o x for menor do que zero. Bom, então aqui, pessoal, com a lei da função, vamos observar como o gráfico dessa função é construído. Observem que a função é definida por mais de uma sentença, como eu já disse lá anteriormente. Então, nesse caso, devemos analisar o comportamento dela para todas as condições exibidas. Então, vejamos aqui a primeira condição, né, que no caso é quando o nosso x é maior ou igual a zero. Vejam que nesse caso só podemos atribuir a x valores que são maiores ou iguais a zero. Dessa forma, como a função para essa condição é definida por uma expressão que nos lembra uma função afim, basta então a gente definir, né, apenas dois pontos. Vejam que aqui, quando o meu x é maior ou igual a zero, a função modular é definida igual a x. Então, isso aqui é uma característica de uma função afim. Nesse caso, então, aqui eu vou escolher o primeiro valor sendo zero. E aí observem que, ao substituir na função esse valor de x igual a zero, a imagem dele também será igual a zero. Isso nos dá, então, um ponto que está na origem do nosso plano cartesiano, que é esse ponto que eu acabei de marcar aqui, cujas coordenadas são 0 de x e 0 de y. Em seguida, basta escolher, então, mais um valor para x, né? Por exemplo, eu vou escolher aqui x igual a 1, mas você poderia escolher qualquer valor desde que ele seja maior do que zero. Então, quando eu pegar esse 1 e substituir aqui na nossa função modular, o resultado também vai ser igual a 1, né? Porque o módulo de 1 é 1. Então, nós vamos ter um ponto que vai ter o x igual a 1 e o y igual a 1. E aí esse ponto vai estar aqui nesse local. Dessa forma, então, se eu tenho meus dois pontos, eu posso, então, construir a reta, né, que vai representar essa parte do nosso gráfico aqui, né, da função que é definida para quando x é maior ou igual a zero. Veja, então, que nesse caso, a nossa função ela vai ter origem no zero e vai passar pelo ponto de coordenadas 1 e 1. E observem ainda que essa reta ela não tem continuidade aqui no terceiro quadrante, como seria comum lá nas funções afim, porque nesse caso a função ela não está definida com esse formato aqui, né, para quando o meu x for menor do que zero. Vejam que quando o meu x for menor do que zero, nós temos uma outra perspectiva para as características desse ponto. Então aqui, como ela tem, né, a função, essa reta ela tem um domínio definido, né, que é do valor maior ou igual a zero, então ela só vai ter início aqui nesse ponto e vai crescendo indefinidamente, conforme a gente observa aqui no gráfico. Agora vamos então analisar os valores de x que são menores do que zero. Veja então que a função é definida por f de x igual a menos x, ou seja, a imagem que a gente vai obter aqui na função vai ser o oposto do valor atribuído para a variável x. Vejam ainda também que a função definida por essa sentença é também uma função afim. Então aqui a gente basta escolher dois pontos, né, para construir o gráfico dessa função. Eu vou tomar aqui como exemplo o número menos 1, né, e assim, ao atribuir ele na nossa função, a sua imagem vai ser o oposto, ou seja, se eu tenho aqui que meu x é menos 1, o oposto de menos 1 vai ser 1. Então, nesse caso, eu vou ter a junção, né, do valor de x igual a menos 1 com o y igual a 1, e aí eu vou ter este ponto aqui no nosso segundo quadrante. E aí nós vamos usar o ponto de coordenadas 0 e 0, que eu já tinha construído aqui anteriormente, pois ele vai ser o limitante desse intervalo aqui, né, x menor do que 0. E aí nós vamos também construir uma reta através desses dois pontos. Eu vou unir esse ponto de coordenadas 0, 0 com o ponto de coordenadas menos 1 e 1. Veja que aqui a reta também ela não passa, né, pelos pontos do quarto quadrante, né, pois nesse caso aqui a função ela só está definida para os valores de x que são negativos. Esses pontos que estariam aqui no quarto quadrante, eles têm uma abscissa positiva. E como a gente já viu anteriormente, para valores de x ou da nossa abscissa positiva, a função vai ter esse outro comportamento. Dessa forma, então, esse é o gráfico, né, da nossa função modular. Ele tem esse aspecto de um Vzinho, né? Outra característica que a gente poderia aprender também desse gráfico seria o seguinte. Se nós tivéssemos aqui a reta, né,
definida pela função linear, f de x igual a x, e a gente pegasse essa parte aqui, né, da nossa reta, que está abaixo do eixo x e que, portanto, tem imagens negativas, e aí nós refletíssemos esses pontos em torno do eixo x, nós teríamos a mesma função que nós vimos anteriormente. E outra informação que a gente vai também observar a partir do gráfico é que o conjunto domínio dessa nossa função modular é o conjunto dos números reais, né? E o conjunto imagem é definido para essa função como sendo um intervalo fechado no zero e indo para o mais infinito, pois, como vocês puderam observar lá, todos os pontos têm origem no ponto de coordenadas 0 e 0, e os outros pontos têm sempre uma imagem positiva. Então aí ele vai ter início no zero e vai para o mais infinito. Vamos ver então aqui a regra prática para construir qualquer gráfico de uma função modular. Nós vamos ter então aqui as seguintes regras para serem seguidas. A primeira regra diz o seguinte: nós vamos construir o gráfico da função g. Então, por exemplo, aqui vamos supor que a função g, o gráfico dela, seja essa curva aqui de cor vermelha. Então, o segundo passo vai ser o quê? Nesse gráfico da função g, nós vamos conservar todos os pontos de ordenadas não negativas, ou seja, ordenadas positivas, e vamos transformar os de ordenadas negativas em seus simétricos, ou seja, nós vamos refletir esses pontos de ordenadas negativas em relação ao eixo das abscissas. E aí a gente vai obter então o gráfico da função f. Vejam aqui então que toda essa parte do gráfico da função g, que está abaixo do nosso eixo x, elas foram refletidas em relação ao eixo x, né, tornando-se agora com ordenadas positivas. Então, basicamente é isso. A gente vai construir o gráfico da função g normalmente, né, que é a função que está aqui dentro do módulo. E para obter o gráfico então da função f, nós vamos pegar todos os pontos de ordenada negativa e vamos refletir em torno do eixo x, para que ela fique então com ordenada positiva. E aí então o gráfico da função f é toda essa linha de cor vermelha aqui. Esse pontilhado de cor azul aqui é só para ilustrar que você refletiu esses pontos que estavam abaixo do eixo x em torno do eixo x aqui também. Nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos a função definida como sendo igual a módulo de x menos 1. Bom, aqui vocês podem observar que é uma função afim, né? Lá, quando a gente construiu o gráfico dessa função afim, a gente definia dois pontos, né, que eram a interseção com o eixo x e com o eixo y. Aqui, então, eu vou fazer só alguns cálculos para ilustrar para vocês, né, como que a gente faz, né, ou para a gente relembrar como determinar esses dois pontos que eu mencionei anteriormente. Então, olha só, para determinar, então, a interseção com o eixo x, a gente pegava a função, né, afim que a gente tinha anteriormente, que no caso aqui é x menos 1, e igualávamos a zero. Então daqui a gente vai ter uma equação do primeiro grau para resolver, onde eu vou ter aqui ao final que x é igual a 1. Ou seja, o gráfico dessa função afim ela vai tocar o eixo x no valor de x igual a 1. E a interseção, né, com o eixo y se dava no valor constante da nossa função afim. Como aqui o valor constante é o menos 1, isso quer dizer então que a interseção desse gráfico da função afim no eixo y ocorrerá no ponto de coordenadas 0 e menos 1, né? Ou seja, 0 para x e menos 1 para y. Então aqui a gente vai pegar esses dois pontos, nós vamos utilizar ele, né, para construir o gráfico dessa função que está dentro do módulo, que é, no caso, uma função afim. Vamos ver como é que isso vai ficar. Bom, então aqui no nosso plano cartesiano, nós vamos construir o gráfico dessa função, né? Mas a partir da função que está aqui dentro do módulo. Vejam que, como falei lá anteriormente, aqui dentro do módulo nós temos uma função afim, então a gente define apenas dois pontos para construir o gráfico dela. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Aqui eu vou marcar o ponto de coordenadas 0 e menos 1, que é justamente, né, a interseção com o eixo y, que se dá no ponto onde o termo constante aqui no caso é menos 1.
e o zero da função que a gente tinha determinado anteriormente, né, que é igual a 1. Esses dois pontos, então, a gente constrói uma reta que passa por eles dois. Então nós temos essa função aí. Eu vou só alterar aqui a cor, né, dessa função e deixar ela pontilhada, porque é o seguinte, é a partir dela que eu vou construir o gráfico da nossa função módulo de x menos 1. Bom, vejam o seguinte, pela regra prática, todos os pontos de ordenada, né, negativa, eles devem ser refletidos em torno do eixo x. Os de ordenada positiva, eles vão ficar da mesma forma. Então o que acontece é o seguinte, eu vou ter esse ponto aqui, né, que é o ponto de coordenada 1 e 0, que pertence também ao gráfico da nossa função. Essa outra parte aqui também do gráfico vai pertencer à função, né, ou seja, eu tenho esse ponto aqui de ordenada x igual a 2, desculpa, de abscissa igual a 2 e ordenada igual a 1, né? Então eu posso definir esse ponto aqui, e aí eu vou construir uma semirreta que tem origem no ponto B e que passa no ponto C. Agora, todos esses pontos aqui de ordenadas negativas, nós vamos refletir ele em torno do eixo x. Então, esse ponto aqui que passava na coordenada, né, que tem coordenadas 0 e menos 1, passa a ser 0 e 1. Esse outro que tinha coordenadas menos 1 e menos 2, passa a ter coordenadas menos 1 e 2. A gente só vai alterar a ordenada do nosso ponto, desses pontos que estão aqui abaixo do eixo x. E aí, nesse caso, nós vamos unir esses pontos, formando uma semirreta, e aí vai dar esse gráfico aqui. Ou seja, o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1 é a composição dessas duas retas de cor preta aqui. Então ele vai ser parecido com o gráfico da função módulo de x, mas vejam que ele deu um salto aqui para frente, né? Ou seja, para a direita, passando no ponto de coordenadas no eixo x igual a 1, e no eixo y também igual a 1. Nessa outra ilustração, eu vou mostrar para vocês uma propriedade bastante interessante dos gráficos de função módulo de x. Aqui nós vamos pensar no seguinte, o que acontece quando eu somar ou quando eu subtrair esse x aqui dentro do módulo por um certo valor? O que acontece com o comportamento do gráfico dessa função? É isso que a gente vai tentar observar aqui nesse gráfico. Olha só, então, quando eu somar um valor a esse x, que está dentro do módulo, olha o que aconteceu. Aqui eu tenho então a função módulo de x mais 1, e o gráfico que é aquele vzinho lá da função módulo de x, ele deu um salto para a esquerda, passando agora pelo ponto de coordenadas menos 1, no eixo x, e de coordenadas 1, no eixo y. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2, olha o que aconteceria. Ele daria então um salto aqui para o menos 2 e passaria no y igual a 2 aqui também. Então, assim, para todo valor que eu adicionar aqui ao x, isso vai fazer com que o gráfico se desloque para a esquerda na quantidade de unidades, né, que eu coloquei aqui, no caso são 3, então ele vai dar um deslocamento de 3 unidades para a esquerda. E o gráfico passa no valor do valor que eu somei aqui ao x, né, no eixo y. Então você pode até observar aqui para outros valores de a, né, ou que eu estou somando aqui a função. Aqui no caso é 4 e aqui no caso é 5. Bom, e se eu subtrair, né? Ou seja, a partir do gráfico aqui da função modular, o que aconteceria com o gráfico dessa função? Bom, é basicamente o resultado que a gente obteve anteriormente, né? Aqui, se eu subtrair então o x por menos 1, o gráfico ele dá um salto para a direita em uma unidade. Então ele passa no x igual a 1 e no y igual a 1 também. Da mesma forma, ó, se eu subtrair por 2, o gráfico ele daria um salto para o ponto de coordenada x igual a 2 e passaria no y igual a 2. E isso vai acontecer para quaisquer valor que eu atribuir aqui nessa expressão, né? Então vejam que somar ou subtrair um valor aqui à minha função vai fazer com que o gráfico da função modular ele se desloque para a direita, para a esquerda no caso, né? Ou para a direita aqui nessa situação. Então, de modo geral, né, para uma função modular do tipo f de x igual a módulo de x mais a,
né, onde esse A ele vai ser positivo ou negativo, nós vamos ter as seguintes considerações. Se o nosso A ele for um número maior do que zero, o gráfico da função, módulo de x, ele vai se deslocar a unidades, ou seja, quantas vezes ele vai deslocar para a esquerda vai ser definida pelo valor de A. E a raiz da função vai ser dada então pelo ponto menos A e 0, e a interseção com o eixo y é dada pelo ponto 0 e A. Se você colocar aqui o valor de A sendo um valor negativo, então o gráfico da função módulo de x ele desloca A unidades para a direita, como nós vimos lá anteriormente, e a raiz da função é dada pelo ponto menos A e 0, e a interseção com o eixo y é dada pelo ponto 0 e menos A. Então aqui são considerações que nós observamos a partir do gráfico que visualizamos anteriormente. Neste outro exemplo, agora a gente já vai alterar a função dentro do módulo para uma função quadrática. Então nós temos aqui, nessa situação, f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 4x. Bom, antes de construir o gráfico da nossa função f de x, nós vamos observar como é que ficaria a construção desse gráfico aqui, da função que está dentro do módulo, que é x ao quadrado menos 4x. Lá anteriormente, quando a gente falou sobre função quadrática, a gente mostrou para vocês alguns passos que devem ser seguidos. Primeiramente, é observar qual é o sinal da variável ou da constante a aqui nesse caso. Nesse caso, o a é igual a 1, e isso implica então que a concavidade da parábola é para cima. Em seguida, a gente precisa determinar quais são as raízes dessa função quadrática. Para isso, a gente vai pegar a função quadrática e igualar a zero. Aqui, no caso, eu tenho uma equação de segundo grau que é incompleta. E então, nesse caso aqui, onde o c é igual a zero, nós podemos usar o processo de fatoração, porque aqui há termos em comum entre esses dois termos da nossa equação, que no caso é o x. Eu vou colocar ele em evidência e vou dividir toda a minha expressão por x para obter as raízes aqui. Então, x ao quadrado por x dá x, menos, que é da expressão, 4x por x dá 4, e isso é igual a zero. Bom, aqui nesse produto eu estou falando que ele é igual a zero. Então nós temos duas possíveis soluções. Ou esse primeiro termo, que é o x, é igual a zero, ou x menos 4 é que é igual a zero. Aqui não preciso resolver mais nada, mas aqui eu posso isolar o x, e aí eu vou obter que x é igual a 4. Então as raízes são 0 e 4 nesse caso. Bom, você pode também utilizar aqui delta e bhaskara, mas isso aqui é um processo mais rápido que a gente utiliza para resolver uma equação de segundo grau. Depois de ter encontrado as raízes, nós precisamos definir qual é a interseção com o eixo y, que como nós vimos nas videoaulas lá de função quadrática, isso ocorre no ponto de coordenadas 0 e c, onde o c é o termo constante da nossa função quadrática. Nesse caso aqui, o c é igual a zero, ou seja, o ponto de interseção com o eixo y tem coordenadas 0 e 0. E por último, nós vamos definir as coordenadas do vértice que são dadas por x e o y do vértice. Nós sabemos que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, então nós teremos menos o valor de b, que é menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Aqui nós vamos multiplicar os sinais, vai ficar então mais 4 sobre 2, o que vai dar então 2 ao final. O y do vértice você vai determinar através de menos delta sobre 4a. Então nós teremos menos b ao quadrado, menos 4ac, que é a fórmula de delta, sobre 4 vezes a, que é 1, que eu já vou substituir aqui. Então nós teremos menos, o valor de b aqui é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 0. Então vai ficar assim, dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então o y do vértice vai ser igual. Esse produto aqui vai dar 0, porque ele vai multiplicar por 0 aqui ao final. Então vai ficar apenas menos 4 ao quadrado, que é 16. Tem um menos aqui na fórmula, então vai ficar menos 16 ao final, dividido por 4.
Isso implica, então, que o y do vértice é igual a menos 4. Logo, então, o vértice ele tem coordenadas dadas por x igual a 2 e y igual a menos 4. Então, aqui nós vamos juntar todas as informações para construir o gráfico da função x² menos 4x. E a partir dela a gente encontra o gráfico da função modular, que é a nossa f de x aqui. Bom, então aqui no nosso plano cartesiano, nós vamos construir primeiramente o gráfico da função, né, x² menos 4x, para depois construir o gráfico da função f de x, que é o módulo dessa função. Bom, nós vimos lá anteriormente que os zeros da função é 0 de x e 4, né? Então nós vamos ter esses dois pontos. Acontece que a raiz e o ponto de interseção com o eixo y aqui da nossa parábola ocorre na mesma localização, que é no ponto 0, 0. Então, por isso que a raiz x' vai ser também o ponto de interseção da parábola com o eixo y. É o mesmo. Aí a gente vai, então, construir aqui também o vértice da nossa parábola, que tem coordenadas 2 de x e menos 4 de y, como a gente viu lá anteriormente. E agora a gente passa a parábola, né, por esses três pontos, observando que ela tem que ter concavidade para cima devido ao fato de que o a aqui é positivo. Então nós teríamos essa parábola aqui. Agora, como o nosso interesse é construir o gráfico da função do módulo de x² menos 4x, então toda essa parte aqui da parábola, que está, né, com os pontos abaixo do eixo x, eles devem ser refletidos aqui em torno do eixo x. Ou seja, esse ponto que tem coordenadas aqui, ó, 1 e menos 3, ele deverá ter coordenadas, então, 1 e 3. O ponto, que é o vértice aqui, que é 2 e menos 4, ele tem que ter coordenadas 2 e 4. E o 3 e menos 3 teria que ter, por exemplo, coordenadas 3 e 3. Então, no final, o gráfico da função f de x aqui vai ser esse gráfico de cor roxa, né, onde vocês podem observar que manteve os pontos aqui que têm ordenadas positivas, e os que possuem ordenadas negativas a gente refletiu, né, em torno do eixo x, criando esse formato aqui. Ainda pode perceber, né, que esse vértice que antigamente ele estava aqui neste ponto, ele foi refletido e ficou aqui agora nesse local. Da mesma forma, todos os pontos que eu falei anteriormente, ó, 1 e menos 3 passou a ser 1 e 3, o 3 e menos 3 passou a ser o 3 e 3. Então, este gráfico aqui, né, ou esses pontos de cor roxa, é que representam o gráfico da função f de x. Esse pontilhado de cor azul aqui, quando você estiver fazendo, por exemplo, no seu caderno, você pode apagá-lo, porque ele não faz parte do gráfico da nossa função f de x aqui. Nesse outro caso, nós temos a função f de x igual a menos módulo de 2x menos 6. Então vamos aqui fazer passo a passo. Primeiramente, a gente deve construir, né, o gráfico da função 2x menos 6, para depois construir o gráfico da nossa função f de x. Como é uma função afim, a gente precisa determinar a interseção com o eixo x, que é justamente a raiz dessa função, ou seja, pegamos a expressão da função e igualamos a zero, onde nós teremos aqui, ó, 2x igual a 6, e por fim, x igual a 6 dividido por 2, que implica que x vai ser igual a 3, ou seja, a nossa reta ela vai tocar o eixo x no ponto de valor igual a 3. E a interseção com o eixo y dessa função ocorre no ponto de coordenadas 0 e b, onde b é justamente o termo constante da nossa função afim aqui, que nesse caso é o menos 6, ou seja, eu vou ter o ponto 0 e menos 6, que pertencem ao gráfico da função 2x menos 6. Agora nós vamos pegar essas informações e vamos lá construir o gráfico da função menos módulo de 2x menos 6. Bom, então aqui no nosso plano cartesiano, a primeira coisa que nós faremos é determinar o gráfico da função 2x menos 6. Vimos lá anteriormente que essa função ela tem um ponto de interseção com o eixo y, que é dado, né, nesse ponto aqui de coordenadas 0 e menos 6. Também ele possui uma interseção com o eixo x, que é no ponto de coordenadas 3 e 0, onde o 3 é a raiz da nossa função.
nós vamos então traçar uma reta que passa por esses dois pontos, que é essa reta aqui de cor vermelha, e essa reta representa o gráfico da função 2x menos 6. Porém, como aqui está em módulo, todos esses pontos aqui de ordenadas negativas devem ser então refletidas através do eixo x. Então, quando a gente refletir esses pontos, nós vamos ter esse gráfico aqui de cor vermelha, né? Vejam que todos os pontos aqui eles foram refletidos em torno do eixo x, ó. Então, inclusive, o ponto que ele passava aqui pelo eixo y era no 0 e menos 6, vai passar a ser agora 0 e 6. Né? Então, todos eles se tornaram positivos quando eu refleti aqui em torno do eixo x. Só que agora eu quero que vocês prestem atenção que a definição da função aqui é menos o módulo de 2x menos 6. O que esse menos vai fazer aqui no comportamento do nosso gráfico? Ele vai fazer com que todas as nossas imagens da função se tornem negativas. Por quê? Bom, o módulo de qualquer número que a gente substitui aqui sempre vai ser positivo, né, independentemente do valor que você atribuir aqui a x. Agora, o resultado disso ele será multiplicado por menos. Então, como aqui sempre é positivo e aqui eu multiplico por menos, isso significa que todas as imagens serão negativas ao final. Então, o gráfico da função f de x aqui, que é menos módulo 2x menos 6, vai ser então a multiplicação desses pontos aqui, né, ou das imagens desses pontos, pelo sinal negativo. Isso vai fazer então com que todos os pontos do nosso gráfico aqui sejam refletidos em torno do eixo x, passando então todos os pontos lá para baixo. Então, o que aconteceu aqui no final? Eu peguei o gráfico anterior, né, que era esse daqui, que seria, no caso, apenas se eu tivesse o módulo de 2x menos 6. Mas como eu tenho menos na frente, eu vou tornar todas as imagens negativas. E aí o comportamento do gráfico vai ser esse aqui agora. Então ele vai ter esse comportamento aqui, né, para valores que são menores do que 3, ele vai crescendo, e para valores maiores do que 3, ele vai decrescendo. Né? Então, esse é o gráfico da nossa função f de x igual a menos módulo 2x menos 6. Com este exemplo, eu quis ilustrar para vocês o quê? Que quando tiver um menos na frente do módulo, né, de uma função, isso vai fazer com que a imagem desses pontos se tornem todos negativos. Né? E aí vocês vão fazer essa reflexão desses pontos anteriores em torno do eixo x aqui, para obter o gráfico dessa função. Neste exemplo aqui, nós temos que determinar então o gráfico da função módulo de 2x menos 4 mais 3. Então vejam que aqui eu tenho que, primeiramente, observar o comportamento dessa função dentro do módulo, construir o gráfico dela em módulo, como a gente fez anteriormente, e no final somar 3 unidades às imagens desses pontos. Né? Então olha só, primeiramente, como aqui é uma função afim, eu preciso determinar qual é a interseção dessa função com o eixo x, que é justamente igualar a função a zero, e aí nós teremos 2x igual a 4, e por fim, x igual a 4 dividido por 2, que implica x igual a 2. Então, ele vai ter interseção com o eixo x no valor igual a 2. E a interseção com o eixo y ocorre no valor do ponto, né, de 0 e b, onde b é o termo constante aqui da nossa função, que no caso é menos 4. Então esse é o ponto de interseção com o eixo y. Agora vamos ver como que isso vai ficar lá no nosso plano cartesiano. Então aqui no nosso plano cartesiano nós vamos construir o gráfico da nossa função f de x, mas primeiramente precisamos construir o gráfico da função 2x menos 4. Lá anteriormente a gente tinha encontrado, né, a interseção com o eixo y, que se dá no ponto 0 e menos 4, então ele está aqui nesse local. Em seguida, nós vamos marcar o zero da função, que é no valor de x igual a 2, então nós temos esse ponto B. Traçamos então a reta que passa por esses dois pontos, e agora observe o seguinte, esse aqui é o gráfico da função 2x menos 4. Como eu quero o gráfico do módulo de 2x menos 4, então, todos esses pontos aqui, ó, que estão abaixo do eixo x devem ser refletidos em torno do eixo x, porque eles deverão ter uma imagem positiva. Então, aí, nós vamos obter
esse gráfico aqui. Vejam que antigamente ele passava no ponto de y igual a menos 4 e passa agora pelo ponto de y igual a 4. Anteriormente também, ó, inclusive nós tínhamos aqui o 1 associado ao menos 2, agora o 1 está associado ao 2, então ele ficou com a ordenada positiva também. Bom, esse gráfico aqui de cor vermelha é o gráfico da função módulo de 2x menos 4. Mas o gráfico da função f de x é o quê? É o módulo de 2x menos 4 mais 3. O que esse mais 3 então, ele vai influenciar aqui no comportamento da nossa função? Bom, ele vai apenas fazer o quê? Ele vai somar 3 unidades a todos os pontos que a gente possui aqui na nossa função. Então, por exemplo, se esse ponto aqui, né, o 2, que tem a imagem igual a 0, com 3 unidades, ele vai passar agora a estar nesse ponto aqui, ó, onde ele vai ter coordenada x igual a 2, mas a imagem vai ser 3. Então, é como se a gente pegasse todos os pontos aqui do nosso gráfico, né, e subisse ele 3 unidades em relação ao eixo y. Aí, então, o gráfico nosso da função f de x, que é igual a 2x menos 4 mais 3, vai ser esse gráfico de cor laranja, que é justamente todos os pontos desse gráfico aqui, né, esse Vzinho aqui que a gente construiu anteriormente, subindo 3 unidades. Olha, vejam que antigamente aqui o gráfico ele passava no y igual a 4. 4 com mais 3, então ele passa agora no valor igual a 7. Esse ponto aqui, ó, que tinha coordenadas 3 e 2, então ele tinha a ordenada igual a 2. 2 com mais 3, então ele vai passar agora no ponto de coordenadas de ordenada igual a 5. Então vejam que quando estiver somando um valor à função modular, isso significa então que o gráfico ele vai subir 3 unidades para cima. Aqui neste exemplo, eu vou ilustrar para vocês o que acontece com o gráfico da função modular quando você soma ou você subtrai um valor ao módulo de x. Como a gente viu anteriormente, né, a função ela deu um salto de 3 unidades para cima devido ao fato que eu somei 3 unidades ao módulo que tinha lá. Aqui, por exemplo, se eu somar uma unidade ao gráfico anterior, o que aconteceu, né? O gráfico ele deu um salto de uma unidade em relação ao eixo y, né, para cima. Então, se eu somasse também duas unidades, ele faria também o mesmo processo, né? Ele daria um salto, mas de 2 unidades. Todos os pontos, né, eles teriam uma imagem acrescentado 2 unidades. E isso vai acontecer para quaisquer valor que você somar, né, ao módulo de x aqui. Então, por exemplo, se eu estou somando 4 unidades ao módulo de x, então todos os pontos, né, do gráfico anterior, que era esse daqui, eles vão somar 4 unidades. Então, vão passar a ter esse comportamento aqui ao final. Então, da mesma forma que a gente soma, a gente pode também subtrair. Mas o que acontece com o gráfico nesse caso, né? Bom, ao subtrair uma unidade, ou 2 unidades, ou 3 unidades, o que acontece é um deslocamento do gráfico para baixo em relação ao eixo y. E esse deslocamento ocorre conforme essa quantidade que você estiver subtraindo ou somando, né? Nesse caso aqui, como eu tenho subtraído menos 3 unidades, né, então meu gráfico ele vai deslocar 3 unidades para baixo. Anteriormente, ele passava aqui, ó, no ponto de 0 e 0. Se eu vou subtrair 3 unidades, então ele vai passar no ponto 0 e menos 3. Anteriormente também, nós tínhamos esse ponto aqui, ó, 1 e 1. Quando eu subtrair 3 unidades, então ele vai passar aqui, ó, no 1 e menos 2, né, porque 1 com menos 3 dá menos 2. Vejam aqui agora, ó. Tá vendo? Ó? O ponto que antes passava no 1 e 1, passa agora no 1 e menos 2. Então isso vai acontecer com todos os pontos que pertencem ao gráfico da função. Então eles passariam a ter uma diminuição nas suas ordenadas, apenas nas ordenadas. Vocês podem observar que as abscissas se mantêm, né? E aí, isso que acontece com o gráfico da função quando você soma ou subtrai uma certa unidade ao módulo de x aqui. Então, de modo geral, né, quando você somar ou subtrair uma unidade ao módulo de x, a função vai ter um comportamento diferente.
Se o b é maior que zero, ou seja, se você somar um valor aqui ao módulo de x, o gráfico da função módulo de x ele vai deslocar b unidades para cima em relação ao eixo y. Se você tiver que o b é menor que zero, ou seja, você vai subtrair aqui por um valor real. Então, o gráfico da função ele vai deslocar b unidades para baixo em relação ao eixo y. E aí, para a gente poder exemplificar uma situação como essa, nós temos aqui a função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3 menos 2. Então, aqui, nós vamos construir o gráfico da função x ao quadrado menos 4x mais 3, que é uma função quadrática, construir o módulo dela, né, refletindo os pontos em relação ao eixo x, e ao final nós vamos deslocar esse gráfico 2 unidades para baixo, devido ao fato que eu estou subtraindo por 2 aqui ao final. Então aqui, primeiramente, nós vamos discutir como é que é o comportamento da função quadrática que está aqui dentro. Né? Nós temos, primeiramente, analisar o valor de a, que nesse caso é 1 e é maior do que zero. Isso implica, então, que a função ela tem concavidade para cima, né? Isso é importante destacar. Em seguida, nós vamos determinar quais são as raízes da função, ou seja, de x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Aqui a gente pode usar a soma e o produto, né, das raízes, observando que a soma tem que dar 4 e que o produto tem que ser igual a 3. Então aqui você deve pensar o seguinte: quais são os números que somados dá 4 e que ao mesmo tempo multiplicados dá 3? Obviamente, nós vamos ter que x' é igual a 1 e x duas linhas é igual a 3. Vejam que aqui também vocês poderiam utilizar, né, a fórmula de delta e Bhaskara para achar essas mesmas raízes. Em seguida, a interseção com o eixo y, que ocorre no ponto de coordenadas 0 e c, onde nesse caso aqui o c vale 3. Então, o ponto de interseção com o eixo y ocorre nesse local. Por último, o vértice da função, que tem o x-vértice e o y-vértice, que a gente vai ter que determinar aqui agora também. O x do vértice é menos b sobre 2a, então nós teremos menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então nós vamos ter aqui ao final 4 sobre 2, que é igual a 2. O y do vértice é menos delta sobre 4a, que é igual a menos, o delta é b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 4 vezes a, que eu já vou substituir aqui por 1. Então aqui vai ficar menos, o b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. E aí nós vamos ter aqui dividido por 4. O y do vértice, então, vai ser igual. Aqui eu vou obter 16 positivo, esse sinal menos aqui é da nossa expressão aqui do y do vértice. Então 16 menos 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12, dividido por 4. Isso implica então aqui, 16 menos 12 dá 4, só que tem um menos na frente, vai ficar então menos 4 por 4. Isso implica que o y do vértice é menos 1. Então as coordenadas do y do vértice, né, vai ser 2 e menos 1. Nós vamos então juntar todas essas informações para construir primeiramente o gráfico da nossa função quadrática que está aqui. E depois o restante que precisamos determinar aqui também. Então, pessoal, aqui primeiramente nós vamos construir o gráfico da nossa função quadrática. Nós temos primeiramente, né, as raízes da nossa função, que foi 1 e 3, que a gente determinou lá anteriormente. Nós temos o ponto de interseção com o eixo y, que é no ponto 0 e 3, né, que a gente viu lá anteriormente também. E nós temos o vértice da função, que é dado pelas coordenadas 2 de x e menos 1 de y. Então, juntando esses pontos, a gente vai construir a nossa parábola, lembrando que ela tem concavidade voltada para cima. Então, esse aqui é o comportamento da nossa parábola, né? Essa linha de cor azul. Bom, mas aí a gente não é construir esse gráfico, né? Nós queremos um módulo disso. Então, toda essa parte que está aqui, entre 1 e 3, cujos pontos estão abaixo do eixo x, nós vamos refletir ele em torno do eixo x. E aí, então, nós vamos ter esse gráfico aqui, que é essa linha pontilhada de cor verde, né? Vejam que esses pontos que estavam aqui abaixo, eles foram refletidos da mesma forma em torno do eixo x, mantendo
o mesmo x, só que o y deles a gente tornou positivos. E aí, inclusive, ó, o vértice que era 2 e menos 1 passou a ser 2 e 1. Bom, só que aí esse gráfico de cor verde representa apenas o módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar esse gráfico aqui e descer 2 unidades em relação ao eixo y, né? Para que a gente tenha, então, o gráfico da nossa função f de x. Então, olha só, aqui, essa linha laranja é que vai representar o gráfico da nossa função. Então, a gente vai ter que descer este gráfico aqui, né, essa linha laranja, 2 unidades em relação ao eixo y. Então, olha só, é como se a gente fizesse isso, ó, deslocando ele aqui para baixo, devido ao menos 2. E aí, quando eu deslocar ele 2 unidades para baixo, né, todos os pontos aqui 2 unidades para baixo, nós vamos ter, então, esse gráfico de cor laranja, que representa o gráfico da nossa função f de x aqui. Vejam que aqui nesse caso, né, a nossa função ela não ultrapassa a linha que passa pelo menos 2. Né? Por quê? Porque é como se fosse o nosso limitante para todas as nossas imagens. A nossa imagem dessa função aqui, né, inclusive, ela vai ser igual a menos 2 e maior que esse valor. Ou seja, então, o conjunto imagem é definido por menos 2 para o mais infinito. Vejam aqui também que todos os pontos do nosso gráfico eles foram descidos 2 unidades aqui, né? Eles sofreram esse processo. Veja que antigamente ele passava aqui no 3, então 3 menos 2, ele vai passar agora no valor igual a 1. Anteriormente, ó, esse ponto que tinha uma ordenada igual a 0, como ele vai ser subtraído por 2 unidades, então ele vai passar aqui agora, ó, no menos 2. Esse ponto, que antigamente ele tinha uma ordenada igual a 1, subtraído por menos 2, então ele vai passar agora no ponto igual a menos 1. Então todos os pontos aqui do nosso gráfico eles sofreram essa subtração e passa agora a ter esse comportamento definido por esta linha de cor laranja. Essas outras linhas aqui de verde e cor azul, você pode apagar quando você estiver fazendo aí no seu caderno, porque elas não vão influenciar ou elas não pertencem ao gráfico da nossa função. Então, aqui no caso, o gráfico da função é só essa linha de cor laranja. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos aqui para discutir nesta videoaula. Espero que vocês tenham compreendido tanto a definição da função quanto a construção do gráfico dessas funções. Voltem sempre quando vocês tiverem dúvida com relação a esses passos que nós seguimos aí, inclusive nas videoaulas lá sobre função afim de função quadrática, que seria importante também aqui para vocês assimilarem o que foi dito aqui. E para fixar ainda mais, tem uma lista de exercícios que eu vou deixar aqui juntamente com essa videoaula, em formato PDF, com algumas situações bem semelhantes ao que eu resolvi aqui nessa videoaula. Então é isso, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo via lá o WhatsApp, para a gente poder tirar essas dúvidas que vocês possuírem. Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.